E só para falar um pouquinho de mama, antigamente quando a gente falava de cirurgia plástica, a mama era o que mais piscava e hoje tá diferente um pouco, o pessoal tem pensado mais em corpo, né. Mas me fala um pouco de mama, quais são as tendências? E eu acho um horror falar essa palavra para cirurgia, mas enfim, eu Hum. tenho ouvido muito aqui pacientes colocando menos volume, ou até explantes de mama, enfim. Me fala um pouco aí em que caminho tá aí a cirurgia de mama? A cirurgia de mama ainda continua sendo a campeã de procura, né. No Brasil, 80% das cirurgias que procuram em clínica privada ainda são de mama, que a gente fala bastante de contorno corporal, porque muitas tecnologias, novidades surgiram Muita nos coisa últimos nova, 5 né. anos, é. Mas, em volume e dor mesmo, né, se você pensar no estado natural da mulher, é muito comum a mama, depois de uma gestação, de uma amamentação, Uhum. ela sofrer alterações, aí a pessoa se incomodar com aquilo. Então a cirurgia mamária ainda é comum, seja ela aumentar a mama, reduzir a mama ou levantar a mama. Ah, em termos, assim, de tendência, eu acho que, assim, não só tendência do aspecto, assim, de modismo, mas acho que até funcional. Diferente da década de 90, 2000, que o pessoal procurava implantes grandes, eu acho que as consequências que vieram daqui, ou seja, a mama que era muito grande, caía mais, era desconfortável, gerava estria, eu acho que o pessoal foi, se, ah ah Tem uma curva de aprendizado foi aí uma que as coisa pessoas foram organizado, tanto das pessoas que tinham aquela expectativa de ter uma mama grande, quanto dos próprios colegas cirurgiões, isso está em artigo já publicado, de tantas, trocas de prótese que tiveram que ter precocemente. O ideal hoje é colocar uma prótese de mama e não ter que trocar ou eu ficar ia te 20 fazer até anos, essa né. pergunta. Não precisa E mais, né, as próteses têm características que a gente pode manter aí por um tempo muito super, longo, né. super. Então a primeira prótese é da década de 60, hoje em dia a gente está na quinta geração de prótese de silicone, saindo a sexta geração, quer dizer, próteses seguras. Se colocar uma prótese de silicone hoje, ela teoricamente duraria para sempre. Ela, a gente só não pode, a empresa fala isso, né, a empresa da prótese, certificada pelo órgão, ah, competente, ela fala: "Minha prótese é para sempre", mas a gente fala que não é, porque tem uma interação aí do corpo, né, cada um tem Uma variação um individual, enfim, self e um non self lá, então você vai conviver bem com aquele implante, mas tranquilamente poderia ser com uns 20 anos. O que leva uma troca, uma mulher que fala assim: "Ah, eu tenho que trocar minha prótese já", normalmente são casos, assim, de contratura capsular, o pessoal chama de rejeição, que é a prótese silicone leva com que a mulher faça uma membrana ao redor da prótese. Então fica a mulher, uma membrana e a prótese convivendo muito bem, obrigado por aquilo lá. Mas 20% das mulheres que têm prótese na frente do músculo, elas levam aquela rejeição, fica meio marcado, fica meio ondulado, e aí a gente acaba tendo que trocar a prótese com 5, 7 anos, quando poderia viver uns 20 anos aí com aquela prótese. Então não é a prótese o problema, mas qual é aquela reação. Para minimizar esse problema, aí vem usar próteses menores e embaixo do músculo. Então hoje eu, por exemplo, na minha clínica, esteticamente eu acho que é até mais bonito. eu adoro. Ela Eu fica gostei, eu muito mais adorei o seu termo natural. quiet beauty, É. porque, eu sou muito assim, ninguém me procura colocar uma prótese de 350 para cima, porque já sabe que eu Não é a já sua pegada, né. não é, porque eu sei que vai dar mais problema, vai cair mais cedo, vai causar estria, vai E dar vai mais ficar dor, lindo, e não é um né, conceito da assim, não quiet é um beauty. conceito Não é quiet, pra mim, assim, não fi entendeu? em algumas pessoas obviamente ficaria bom, mas na grande maioria das pessoas o harmônico não chega, não é Sim, isso, né. exato, exato. Então hoje em dia na cirurgia de mama, acompanhando o contorno corporal, vieram mais técnicas, mais revoluções nas técnicas do que nos devices, né. Então na Perfeito. cirurgia, de corporal veio muita tecnologia nova, na cirurgia de mama, vieram aprofundamentos da técnica, que a Maneiras prótese, como você diferentes disse, de fazer a mesma coisa, vamos fazer vamos assim. colocar a prótese, mas a prótese embaixo do músculo, uma técnica que chama dual plane, usar o sutiã interno com alça lateral, sem alça lateral, ou seja, para fazer com que o músculo que a gente tenha, de uma maneira natural, ele segure a prótese, evite Ele contratura, seja o dure mais suporte. tempo e ele seja o suporte. Vamos pensar assim, a mulher não usa o sutiã externo, ela usa o sutiã externo porque ela quer ter o colo um pouquinho mais marcado, segurar e sustentar. Internamente, a gente usa nossas estruturas, sutiã interno, foi escrito no australiano, a alça muscular ou do plane para estabilizar aquela prótese. E a anatomia muscular não permite implante 350. Tem artigo que fala, embaixo do músculo não rola colocar a prótese maior que 350. É artigo científico. Então a gente, claro, tem todo um método para você calcular Aham. qual seria a prótese ideal para cada um, em termos de tamanho, de volume, né? Mas isso respeita muito a anatomia e as medidas do mundo. Então hoje em dia, acho que as tendências são usar próteses menores, mais compatíveis e harmônicas para aquele corpo e técnicas cirúrgicas que estabilizem o implante. Sutiã interno e dual plane, por exemplo, né? E a cicatriz, hoje em dia a gente tem feito cicatriz mais reduzidas, né? Seja em mini T ou L. Eu faço bastante a cicatriz em L, que é aquela cicatriz que na mama que faz o redor da areola, faz um pontinho, só que ao invés de ter o Uhum. T antigo,
só puxa para lateral, Só não vem puxa pra cicatriz um pro lado. decote, entendeu? Uhum. Se você olhar a mama esquerda, é por isso que parece um eco. Ela foge para lateral, então não fica receio de ter cicatrizinho no decote. Não aparece, né? Se usar um decote mais profundo e Fica tal, ela mais não vai discreto. aparecer. Exatamente, exatamente.